Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar para você, nosso tema é renovando na presença de Deus. Nós sabemos aí que diante de tantas festas que existem, né, os judeus têm muitas festas, e as festas que eles fazem sempre tem uma razão. As festas dos judeus não são festas perdidas, não são festas às vezes só por fazer, mas Deus sempre deixou eles orientados para que eles dessem continuidade ao ponto de todo o povo, né? Os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos fosse andando, as gerações fossem passando, mas fosse ficando sempre lembrado quem era Deus na vida deles, a importância de Deus na vida deles. Por isso tem uma das festas que ela é chamada de Hanukkah, né? Que é a festa da dedicação, a festa das luzes. E essa festa, Hanukkah, ficou marcado porque mais ou menos 175 anos antes de Jesus Cristo vir, naquela época, um imperador que era grego, sírio-grego, eles começaram a ir sobre Jerusalém e tomaram posse de Jerusalém, né? Naquela época eu acho que a gente já conhece bem a história. Toda vez que o homem de Deus, né, o povo de Deus, o povo hebreu desobedecia a Deus, ele saía fora da proteção de Deus e ficava por conta e risco. E toda vez que isso acontecia, os inimigos tomavam posse da vida deles. Todas as vezes que acontecia esse tipo de comportamento humano, de tirar Deus do primeiro lugar e colocar as coisas da carne dele no primeiro lugar, Deus deixava eles por conta própria e normalmente eles eram abatidos pelo inimigo, sofriam ataques, eram levados cativos e coisas do tipo. E não foi diferente nesse tempo onde o imperador Antíoco IV, né, que estava dirigindo ali os sírios na época, ele vai e acaba tomando posse do templo, tomando posse de Jerusalém. E quando ele toma essa atitude, a primeira coisa, que eles eram muito mais fortes, vamos dizer assim, como exército, como estrutura, ou seja, o hebreu só vencia as guerras quando Deus estava presente, né? Eu lembro uma vez que o nosso evangelista Ricardo, ele me presenteou com um livro que falava sobre a indumentária, sobre a roupa mesmo de guerra de cada nação, de cada, na época vamos dizer assim, cada país chamado de hoje, tinha. Então quando falava dos romanos, eles tinham toda uma estrutura de proteção, eles tinham escudos enormes, eles tinham escudos preparados para o fogo não pegar e etc, né? E quando mostrava ali a figura do povo hebreu, mostrava de uma pessoa que tinha apenas uma túnica, tinha quando muito às vezes um capacete e uma espada ou uma lança, mas às vezes não era nem espada nem lança, às vezes era uma enxada ou uma foice, porque eles não eram um povo de guerra, eles não tinham esse preparo bélico, né? E os inimigos dele, a maior parte, filisteus, heteus e outras coisas que tinham lá na época, eram muito fortes para a guerra. Aqui no caso, os sírios nem se fala, né? Então de repente, eles foram tomados facilmente quando Deus tirou a mão de sobre eles. Não sei se isso chama a sua atenção para um comportamento, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as... Por quê? Porque Ele é o meu protetor, Ele é meu guardador, Ele é o zelador da minha vida, Ele é o único que pode fazer eu, pequeno, me transformar forte o suficiente para o inimigo não alcançar. Então de repente quando a gente olha para isso, a gente percebe, eles foram atacados, é verdade, tomaram o templo de Salomão, aquele templo lindo que existia, é verdade, tomaram tudo que tinha dentro, os instrumentos de dentro do templo, levaram lá os cálices de ouro, levaram lá toda aquela parte que se fazia ofertório a Deus, levaram tudo embora, deixaram só a estrutura básica, e mesmo assim depois disso, começaram a soltar leis. Que leis? Era proibido adorar a Deus, era proibido sacrificar a Deus, era proibido a circuncisão. Eles começaram a soltar várias leis de proibição, tirando a condição deles de estar ligados a Deus, guardar o sábado, não mais. Eles foram cortando tudo, e eles ali começaram a se acostumar, né? Eles colocaram o templo de Salomão, passaram a dizer que era o templo de Zeus, né? E aí começou as coisas a ficarem cada vez mais difíceis. Mas chegou um dia que eles exigiram que se sacrificasse um porco
dentro do templo, na área onde sacrificava para Deus. E para eles era, vamos dizer assim, pior do que proibir eles de uma porção de coisas, era agora dizer para eles que eles iam pegar um animal que era chamado de imundo e sacrificar exatamente no lugar que sacrificava as coisas para Deus. Naquele momento, muitos aceitaram, continuaram com medo, aceitando. Mas de repente teve um povo lá que servia dentro do templo, que não eram soldados, os macabeus. E um deles se tornou assim ficou tão angustiado, né? Ficou tão irado, que ele não aguentou e foi lá e matou, né, a pessoa que estava preparando a estrutura para o sacrifício. E aí começou uma guerra tremenda. Começou uma guerra, né, dos sírios contra agora esses macabeus, que se juntaram num grupo e começaram a lutar contra este povo. Esse povo sírio, grego, eram politeístas, eles tinham vários deuses. Para eles Deus era que nem trocar sapato, tinha Deus para tudo. Deus para se quer que chove, Deus para se quer que haja, vamos dizer assim, a mulher tenha filhos, Deus para a parte de plantação, Deus para a parte da colheita. Para eles tudo tinha Deus. Só que eles estavam entrando agora numa área, num campo, entre aspas, minado, que aquele campo pertencia a Deus. E agora os macabeus entraram numa guerra, e essa guerra durou muito tempo. Eles começaram ali uma guerra e levou 8 anos essa guerra. Quantos anos? 8 anos. E nessa guerra eles acabaram conseguindo expulsar os sírios e os gregos de dentro do templo, daquela região de Jerusalém. Conseguiram expulsar. E o próximo passo depois disso seria trazer de volta a presença de Deus para o templo. Para isso precisaria de uma consagração ou uma dedicação, a restauração, a dedicação, o Hanukkah, trazer de volta a presença de Deus. E eles começam, primeiro milagre, conseguir tirar um povo muito mais forte que eles de dentro de Jerusalém. Mas agora eles tinham que fazer o quê? Acender as lâmpadas e colocá-las como de costume. Só que eles perceberam que todo o azeite tinha sido contaminado. Todo o azeite tinha sido mexido por aquele povo, por aquele outro exército, aquelas pessoas, os sacerdotes deles. Então o azeite que estava lá não podia ser usado. Mas depois de alguma busca embaixo do altar, eles descobriram um pouco de azeite, só um pouco. E esse pouco dava para a consagração de um dia, para acender as lâmpadas de um dia. Mas para que houvesse a consagração do azeite, precisariam de 8 dias. Mas eles tinham o azeite ali na mão, que era pouco, mas eles queriam começar a restauração. E eles começam a restauração. Eles vão lá, fazem a limpeza geral, pegam aquele pouco de azeite, que dava para quantos dias? 1 dia, diga 1 dia. E eles colocam esse azeite nas lâmpadas e acendem as lâmpadas. E eles continuam lá e eles falam: olha, só que tem um problema, quando for amanhã esse azeite já acabou. Mas quando chega no dia seguinte, eles vão até lá no templo, vão naquele local dos santos, e de repente eles chegam lá e está aceso. E eles falam: peraí, o azeite não duraria só um dia? Mas no dia seguinte, no segundo dia, está aceso. Eles já veem ali um milagre, uma maravilha da parte de Deus. Mas eles vão lá no terceiro dia e o azeite está aceso. A lâmpada continua acesa. E eles voltam no 4º dia e está o quê? Acesa. E eles vão no 5º e continua aceso. E no 6º continua aceso, e no 7º continua aceso, até o 8º dia, onde o azeite estaria consagrado, poderia voltar a ser usado, a lâmpada não se apagou. O que era para um dia, durou todos os dias, até que pudesse ser usado o novo, o consagrado, o restaurado. Eu acredito que se fosse 20 dias, os 20 dias aquela lâmpada não se apagaria, aquele azeite não acabaria. E aí nós começamos a ver que essa posição traz uma realização. Aquele azeite não acabou. Digo, o azeite não acabou. A luz não se apagou. Quando Deus está na sua vida, a luz não se apaga, porque o azeite não se acaba.
A luz não vai apagar nunca enquanto Deus estiver na sua vida. Por quê? Porque Deus é o Senhor e o azeite é a unção que traz a realização. Se Deus está na sua vida, a unção está na sua vida e a luz jamais se apagará. Você vai ter milagre todos os dias. Ficou marcada como a festa da dedicação, a festa da reconsagração. E nós precisamos olhar isso, porque era uma declaração de gratidão do ser humano ali, dos hebreus, a Deus. Eles começaram a ficar tão felizes daquilo que estava acontecendo. Mas é interessante, porque nós às vezes não entendemos por que as dificuldades vêm até a vida da gente. Por que as dificuldades alcançam a vida de cada um de nós. E outro dia nós falamos já aqui, existem duas possibilidades as quais o inimigo tem liberdade de atacar você. Uma está na sua mão e a outra está nas mãos de Deus. A que está na sua mão é o seu comportamento. Quando você quebra os princípios de Deus, você dá autoridade ao inimigo para atacar a sua vida. Quando você é provado, Deus quer melhorar a sua posição, Ele pode até permitir que o inimigo venha, mas Ele te dá força para vencer o inimigo. Olha para Jó, aquela situação que ele passou. Se você pode olhar para Davi, perseguição, você pode olhar para qualquer um daqueles homens de Deus. Quando vieram as dificuldades e eles estavam debaixo da autoridade de Deus, as dificuldades não foram maiores do que a vitória que tinha sido preparada para eles. Então é isso que precisa entrar no nosso coração. Só existem essas duas possibilidades. Aquela que Deus permite, mas é como prova e Ele sempre dá a resposta, ou seja, o apoio. E aquela outra, que o inimigo está ao derredor, mas pelo meu comportamento ele entra ao redor e me atinge. Então, eu tenho certeza de uma coisa: o inimigo só pode tocar em nós, ou seja, nos derrubar, vamos falar assim, quando nós autorizamos pelo nosso comportamento. Fala para o irmão do lado: e o teu comportamento, como é que está? Porque foi isso que aconteceu. O povo perdeu a visão, quebrou os princípios, e Deus permitiu que os sírios e os gregos atacassem, assumissem e pudessem tirar a paz deles. Mas a partir do momento que eles reconhecem a autoridade de Deus, reconhecem o poder de Deus, reconhecem o valor de Deus na vida deles e se posicionam para guerrear contra aquilo que não traz a intimidade deles com Deus, aquilo que era necessário a parte deles, defender aquilo que estava colocado na mão deles, o templo, aquilo que estava colocado na mão deles, a palavra, o cuidado, o sacrifício. Quando eles entram nessa posição, as coisas mudam. Então Deus está nos chamando para um tempo de reativação. Fala: Deus está me chamando para um tempo de reativação, para reativar a minha vida espiritual, para dedicar a minha vida a Deus. Amém? Para quê? Por quê? Porque as promessas de Deus, Ele só pode cumprir quando eu estou na intimidade. Se eu não estou na intimidade, eu abro mão do cumprimento da promessa. Apóstolo, mas então quer dizer que eu não posso ficar rico? Pode. Tem muita gente que nem sabe quem é Deus e é rico. Tem muita gente que não sabe quem é Deus e tem saúde. Tem muita gente que não sabe quem é Deus e tem uma opção de coisas que as pessoas querem. Então não é isso. Mas nós sabemos que Ele nos ajuda, nos dá graça, nos dá poder, nos dá autoridade, não só para ter, mas para permanecer com as bênçãos, com as realizações, com as vitórias. E uma coisa muito importante, que Ele dá e que o outro lado não pode dar: vida eterna, intimidade não só para hoje, mas para sempre. É por isso que nós estamos sofrendo tanto nos dias de hoje, porque quando fala de que nós estamos no tempo da graça, muita gente já não sabe o que está acontecendo, é certo ou errado. Muita gente já não consegue avaliar, porque a primeira avaliação deles é assim: se fosse errado, caía um raio do céu e me matava. Não mata. Se fosse errado, eu ficava pobre. Não fica. Se fosse errado, eu ficava doente. Muitas vezes não fica. Então mistura na cabeça, porque eles olham como um Deus que tem um poder para ir lá e beliscar, um poder para ir lá e botar uma algema e prender na grade e tal. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus se move por amor. É o amor que mexe com Ele. É o amor que faz Ele se levantar. É o amor que faz Ele conversar com você. A misericórdia. Mas Ele só valoriza
aqueles que estão debaixo dos seus princípios. É por isso que muita gente está misturando tudo por aí, porque acredita que se não vem nada de ruim, é porque ele está gostando. Não, eles desobedeceram, eles foram invadidos, mas não foi de um dia para o outro. Só que levava muitas vezes anos desobedecendo, até que o inimigo tivesse total liberdade de entrar, porque Deus sempre dá uma chance, sempre está dando mais uma possibilidade, sempre está ouvindo uma oração, sempre está ouvindo um clamor, e nós precisamos estar abertos para ouvir isso. Então, renovando a presença de Deus, para isso nós teremos que seguir ensinamentos da Bíblia, para vencer, para renovar, para restabelecer, para trazer a dedicação novamente à nossa vida. A primeira coisa que eu percebi nessa palavra, que moveu toda a situação, foi a indignação. Fala indignação. Efésios 5:8 diz assim: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Quando é trevas, não faz diferença nenhuma, mas quando você é luz, luz e trevas não se misturam. Se tiver escuro, você acender uma luz, as trevas saem, mas se você não acender, ela continua trevas, ela continua escuro. Então nós precisamos entender isso. Eles se indignaram. Muitos dos judeus podem ter ficado apreensivos com tudo que estava acontecendo em Jerusalém, lá naquele templo. Porém, os macabeus não aceitaram a consagração do animal impuro, do porco, dentro do templo de Deus. Olha, eles estavam lá, foram, primeiro não pode mais sacrificar a Deus, depois não pode fazer mais a circuncisão das crianças, depois não pode mais adorar na lua nova, lá o que eles faziam, iam para adoração, depois, e foi assim, está tudo bem, o pessoal foi aceitando, não, deixa quieto, é só isso, vamos empurrando, mas eles estavam indo quebrando todo o propósito, chega um momento que acontece a indignação, em vez de falta de respeito a Deus, com o princípio da revolta para a guerra. Aquele macabeu, ele não aguentou, chegou uma hora que ele ficou indignado. Amado, tem gente fazendo piada de Jesus para você, tem gente falando bobagem para você, tem gente dizendo que é certo as coisas que não estão na Bíblia, totalmente contra, tem gente aí falando que não tem nada demais, que é isso, agora só bebe um pouco, só mente um pouco, só rouba um pouco, só se prostitui um pouco, só trai um pouco, tudo um pouco, não tem problema. As perguntas foi por amor? Amado, prostituição é prostituição, adultério é adultério. Não existe mais ou menos. Não existe aquelas desculpinhas, por amor ou sem amor, com vontade ou sem vontade, com garro, não existe isso. É sim, sim, não, não. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Ou seja, eles deveriam ter ficado já indignados desde o momento que eles entraram no templo e levaram todos os instrumentos que pertenciam a Deus. Ali já deveria ter uma indignação para que houvesse o quê? Uma mudança, para que Deus pudesse responder a eles naquilo que eles estavam fazendo. Como se sente quando as pessoas falam das coisas de Deus de forma enganosa para você? Fala a verdade, irmão. Até ontem, quando eu falava de ideologia de gênero, todo mundo falava, não tem jeito. Aí de repente algumas pessoas lá, o Magno Malta juntou com mais uma outra, se indignaram. Chega dessa palhaçada, nós vamos ter que mudar isso. Sim ou não? Foi isso que aconteceu? Aí eles foram para a rua, se dispuseram, ganharam a eleição por 1%. 1%. Porque se indignaram quando as pessoas lá fora estão dizendo que as coisas de Deus é baboseira. Que nada, que é isso, homem, mulher, criança, é tudo a mesma coisa, não tem nada diferente não. Vamos ensinar desde pequeno a se prostituir, a errar, vamos deixar as coisas acontecerem. Daqui a pouco a pedofilia, não é mais pedofilia, é carinho, vamos deixar acontecer. Aí alguém se indignou, alguém se levantou, alguém se posicionou, e aí começou essa bagunça toda que a gente está vendo aí, por indignação. Por quê? Começou agora? Não, irmão, isso deve ter começado há mais ou menos 30 anos atrás. 30 anos atrás, pelas contas que a gente faz.
Só que foi andando de passos pequenos, passos maiores, até chegar num ponto que já estava andando de quilômetro. Alguém de repente, como Macabeu, chegou lá e falou: não, chega, não dá mais, tem que parar de alguma forma. O que é que você está fazendo pela palavra de Deus? O que é que você está fazendo por aquilo que Deus colocou como princípio na sua vida? O que é que você está aceitando ou não aceitando? Ah, mas não adianta, eu deixo lá a televisão ligada, as crianças assistem, eles assistem aquilo, assistem aquilo. Será que não dá para bloquear aquele canal? Será que não dá para fazer nada? Porque depois que eles aprenderem, depois que eles se acostumarem, depois que começam as brincadeiras das meninas dormirem juntos, dos meninos dormirem juntos, de selinho, de brincadeira, você vai perdendo o que? A referência. Será que não é hora de haver uma indignação? Não é para ataque pessoal, ferir, não, mas é assim, para bloquear, impedir, mudar a visão, restaurar a presença de Deus, porque é bíblico. Alguém acredita na Bíblia? Então, amado, se a Bíblia está certa, isso tudo está errado. Se isso está errado, eu não estou falando do político, eu não estou falando do Zé, do Antônio, do Pedro, do partido 1, do partido 2, para mim isso aí tudo é tranqueira, não importa. Eu estou falando daquilo que vem atrás na sombra e arrasta toda uma população para o buraco, e traz um monte de maldição. Porque quando você era criança, ou os adultos aí, muitos deles brincavam na rua. Muitos deles, a mãe colocava a cadeira para fora e ficava conversando com a vizinha, coisa do tipo. E hoje é um tal de assalto aqui, assalta lá, rouba lá. Ah não, é porque eles estão precisando. Não é porque eles estão precisando, isso é uma mentira descabida. Não é a necessidade que está trazendo ladrão, é a sensibilidade do prazer. Porque se fosse só roubo, ninguém matava ninguém à toa, mas matam por prazer. E aí a gente sabe que quem toma uma atitude dessa está mandando a outra pessoa não voltar mais, e está gerando nela morte, ou seja, inferno. E nós começamos a ver como isso virou algo tão comum, tão fácil. Então peraí, tem que ter uma mudança. O que você vai estar fazendo? Quando você fica indignado, você vai começar a procurar conhecer os sinais de Deus. Você vai mudar a visão. Você vai falar: não, não é possível, não é desse jeito. Ah, como assim? Imagina aquela vez que de repente estava ali o nosso irmão Davi, chegou lá, viu os irmãos dele atrás das pedras, viu o exército de Israel atrás da pedra, e falou: o que está acontecendo aqui? Falou: não, lá do outro lado tem um gigante. E esse gigante, há 40 dias, quantos dias? Há 40 dias, ele sai ao campo e chama, e fala: ó, vem aí alguém para guerrear comigo, e ninguém vai. Aí ele falou: faz o seguinte, para não ter coisas piores, pega o seu melhor e eu vou guerrear com ele, quem vencer será o senhor do outro povo. E ele pergunta: quem é esse incircunciso? O irmão dele eram todos maiores que ele de estatura, treinados no exército. Vem o cara que cuida das ovelhas. Ele ficou o quê? Indignado de ver aquilo. E aí ele se disponibiliza. Quando ele está indignado e se disponibiliza, Deus usa quem? Davi. Por quê? Porque ele se indignou. Se indignou só porque ele achou feio? Não, porque estava zombando do povo de Deus, porque estava brincando com o povo de Deus. Ele se indigna. E aí ele sai para a guerra. E quando ele passa aquela situação, se prepara e vai para lá, o gigante fica muito irado com ele, porque olha para ele e vê um jovem com uma funda, com uma pedra, e fala assim: peraí, você vai vir aqui em mim com isso? A lança dele era enorme, era grossa, era forte, mas o que ele tinha com ele era mais do que uma lança. Ele tinha a indignação de alguém que atacou a presença de Deus, não respeitou a manifestação de Deus e está debochando do poder de Deus. Ele foi para cima disso. O gigante falou para ele: hoje mesmo eu vou te entregar para os animais, eu vou fazer isso, fazer aquilo para as aves. Ele falou ao contrário: hoje mesmo eu vou entregar, vou cortar sua cabeça e vou entregar.
Irmão, que loucura é essa? O cara nem espada tinha. Davi não tinha espada, Davi não tinha arco, Davi não tinha lança, Davi não tinha praticamente só aquela bendita pedra. Só era aquilo, mais nada. Mas ele tinha algo que não estava no gigante: a indignação. Indignação não simplesmente por não gostar, mas indignação por ver mexerem com as coisas de Deus daquela maneira, com o povo de Deus daquela maneira. Você já ficou indignado porque não conseguiu fazer uma compra adequada? Você já ficou indignado porque não conseguiu comprar uma televisão adequada? Você já ficou indignado porque não conseguiu arrumar o carro ou comprar o carro? Mas agora está na hora de você ficar indignado pelas coisas de Deus. Ficar indignado pela promessa de Deus não poder se cumprir na tua vida. Ficar indignado porque aí tem coisas que estão bloqueando aquilo que é paz, aquilo que é realização, aquilo que é intimidade, aquilo que é poder, aquilo que é promessa da parte de Deus para a tua vida. É isso que vai mudar a história. Segundo, restituição. O templo pertencia a Deus e o seu povo usava para sacrificar a Deus, ao Deus verdadeiro. Eles não estariam pedindo ou buscando nada que já não pertence a eles, ou seja, eles queriam de volta algo que eles sabiam que era direito deles. Porém, enquanto os judeus estavam aceitando, acreditando, os inimigos eram mais fortes que eles, nada acontecia. Pensa assim, enquanto você estiver aceitando que o inimigo te afronte e tire o que é seu por herança, que te foi entregue por Deus, nada vai mudar. Nada vai mudar. Enquanto você estiver aceitando que o pecado entre na sua casa, que a mentira entre na sua casa, que a contenda entre na sua casa, você está aceitando. Por quê? Você vai falar, não, melhor deixar quieto. Você não tem que brigar com ninguém, mas você tem que ungir tudo, orar em tudo, determinar. Quando as pessoas não estiverem em casa, você é aquele que vai deitar no chão, bem na entrada da porta, e vai dizer: aqui só os anjos do Senhor ao comando de Jesus Cristo. Aqui é lugar da manifestação de Deus, aqui é onde o poder de Deus se estabelece, aqui é onde será testemunho, aqui será uma casa de paz, aqui será lugar da célula, aqui será lugar onde as pessoas serão salvas, libertas, restauradas, transformadas pelo poder de Deus. Aí você fala, mas isso é restituição? Meu irmão, é restituição, sabe por quê? Porque você foi criado para ser filho, você foi criado para ter herança, você foi criado para ser abençoado, você não foi criado para viver debaixo de maldição, você não foi criado para ser um qualquer, você foi criado para estar debaixo do poder de Deus. A restituição só pode acontecer através de um reposicionamento. Se eu não reconhecer quem eu sou, não haverá restituição. Eu preciso primeiro saber quem eu sou. Eu preciso saber de que família eu faço parte. De repente tentaram acabar com Davi, tentaram. Um dia perseguiram ele lá, Saul perseguiu ele, era para ele morrer, e ele entrou dentro da caverna de Adulão. O que tinha na caverna de Adulão, você lembra? Só tinha guerreiros fortes, poderosos, homens determinados, todos muito bem, obrigado. Não, diz que quem estava lá eram aqueles que já estavam fugindo, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam desenchavidos da vida, abatidos. Ele entrou lá, deu de cara com aquele povo todo. Se fosse você ou se fosse eu, já tinha ido embora. Entrei no lugar errado, dá licença. Saída pela direita. Não, ele entrou lá, olhou, viu, que bom, tem um exército aqui para mim. Estabeleceu um exército num lugar que ninguém queria entrar. Estabeleceu um exército num lugar com pessoas que não tinham estrutura, pessoas que estavam abatidas, pessoas que estavam enfermas. E o melhor disso tudo é que depois esse exército vai e vence os filisteus, que era um povo de Belial, um povo que tinha armadura, que tinha toda a parte deles de vamos dizer, lança, espada, toda a estrutura deles bem forjada. E ele vence. Aí você fala, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele tinha direito à restituição. Havia uma promessa sobre a vida dele. Ele foi ungido sobre a cabeça para ser rei. Ele foi ungido para ser governo. Ele foi ungido para fazer a diferença. Ele foi ungido para ser aquele que traria a realização.
Se Saul achava que não era problema dele, Deus estava sobre a cabeça de Davi. Aonde ele entrasse haveria manifestação. Você foi ungido para ser o quê? Cauda ou cabeça? Para estar por cima ou por baixo? E como é que está a sua vida? Você viu que só 3 ou 4 falaram glória a Deus, o resto ficou... Amado, o inimigo entra querendo mostrar que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, mas a promessa de Deus é restituição, restituição. Mas para isso você tem que se reposicionar, você tem que olhar para Deus de forma diferente. Aquele Macabeu, ele feriu um oficial, ele tinha convicção no seu coração que Deus merecia todo o seu esforço. O exército era forte, a equipe era forte, a estrutura contrária era forte, ele estaria, vamos dizer, fadado a morrer. Só que ele tinha Deus do lado dele, ele tinha uma manifestação especial ao lado dele. Quando ele tomou aquela posição de restituição, de indignação, ele provocou em Deus o carinho, o cuidado, a proteção. E aí Deus entra em ação. Deus quer entrar em ação a favor da tua vida. Deus quer entrar em ação a favor da tua casa, a favor da tua família, a favor da tua empresa, do teu projeto. Mas aí como é que está o seu comportamento para com Deus? O quanto você tem lutado para andar não dentro das normas do mundo, mas dentro das normas de Deus? Quanto você tem lutado para isso? A primeira frase que a gente ouve: mas todo mundo mente, mas todo mundo bebe, mas todo mundo se prostitui. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é ungido, escolhido, separado, alguém que tem uma promessa sobre a sua cabeça, alguém que vai viver a realização, alguém que não vai voltar atrás nem vai abandonar a promessa. Se você entender isso, a vitória é sua. Você acredita no amor de Deus, você é diferente. Você acredita mesmo que Deus trouxe a salvação para a sua vida, você está aqui por isso. Você acredita que é verdade, você acredita que Deus tem cuidado de você. Amado, se não fosse assim, você estaria lá no cinema, talvez você estivesse passeando aí em algum parque, bebendo, talvez fazendo qualquer outra coisa, mas você acredita. Então você está pronto a lutar para que os projetos de Deus aconteçam através da sua vida. Tem gente que fala assim: esse pessoal vai tanto na igreja. A gente não vai tanto na igreja, porque o máximo que eu fico na igreja, ou que você fica na igreja, ou não, né? Mas você fica na igreja, 3 horas num dia, 2 dias por semana, 3 dias por semana, no máximo. Então você pega 9 horas, agora pega a semana, quantas horas tem? Soma aí, 7 dias vezes 24, vê quanto que dá e depois pega lá as 9 horas e compara o que está acontecendo. Ou vai 4 vezes 9, 27 horas no total da semana. Se a gente for ver, a gente está assim muito pouco. Quem vai na faculdade? Alguém faz faculdade aí? Quantas horas por semana você vai? Não vai? Tem gente que diz que ia, mas quando eu perguntei quantas horas, já não vai. Se ele falar que vai 3 horas por dia, 5 dias, são 15 horas por semana. E ele não vai no culto, porque ele vai na escola. Então imagina o seguinte, que se alguém vai 2 vezes por semana, vai 6 horas. 15 horas ele vai na escola. Ou seja, ele está sendo muito mais preparado para viver pelo mundo do que para viver debaixo da orientação de Deus. E isso precisa ficar claro no nosso coração, que nós muitas vezes não estamos preparados para fazer as coisas, não porque nós sejamos covardes, sejamos medrosos, mas é porque nós não estamos vivendo a orientação. Se nós nos liberarmos para andar dentro da igreja, quem esteve aqui ontem? Quem queria continuar ontem mais um pouco? Por que vocês queriam continuar ontem mais um pouco? Eu estava com as pernas cansadas, irmão. Acho que eu estou ficando velho mesmo. Já estava assim: Senhor, leva eu para casa, Senhor, leva eu para casa, né? Mas imagina, o pessoal ficou aqui desde manhã até umas 11 horas da noite e não queria ir embora. Sabe por quê? Porque você liberou o seu coração e Deus falou assim: olha que lindo, Ele abriu a porta, eu posso entrar. Pulou para dentro. Ele viu a porta aberta, ele pulou para dentro. Agora o que adianta se você e ele chegam perto, mas com a porta fechada?
Não, pensa bem, apóstolo. Se eu fizer isso, eu perco meus amigos. Se eu fizer aquilo, eu perco meus primos. Se eu fizer aquilo outro, eu perco meu emprego. Se eu fizer aquilo... Ele está sempre perdendo alguma coisa. Isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Porque quando nós entendemos o que fazemos, nós mudamos a nossa perspectiva. E as pessoas que estão à nossa volta sentem força o suficiente para ouvir a nossa voz e receber o que nós estamos entregando. Ontem o Fernando, ele teve uma possibilidade. Convidaram ele para ir lá num casamento. E não como pastor, mas como alguém que desse uma palavra no casamento. Porque ele ainda não é pastor. Ele ainda não pode fazer o casamento, mas ele pode falar como pastor, porque ele tem a liberdade. Chamaram ele, ele foi lá. E quando ele acabou de falar, os amigos dele, que bebiam muito, que faz bagunça, tem dinheiro, tem estrutura, tem tudo, estavam chorando. E aí ele ficou olhando, aí eles falaram assim: cara, é muito forte o que você falou. Falou: não, mas isso é o que nós falamos sempre como crente lá na igreja. E de repente mexeu com eles. Sabe por que mexeu com eles? Porque aquela história da bebida é uma felicidade passageira. Aquela história de ser muito bom no sexo é passageiro. Aquela história de brincar com a vida dos outros é passageira. E eles muitas vezes fazem tudo isso só para parecer que está tudo bem. Mas há uma razão por trás, que é o esconderijo, que é não mostrar fragilidade, não mostrar dificuldade. E quando vem alguém e põe o dedo bem na ferida, bem ali, pá. Hoje Deus está querendo entrar na tua vida e mostrar para você que Ele tem o melhor, que Ele tem a restituição, porque a promessa dEle para você é fantástica. Você só precisa abrir a porta. Você precisa confiar, viver isso. Não é uma obrigação, é uma alegria. O pessoal às vezes fala isso para a gente: nossa, quantas horas você fica na igreja durante a semana? A gente vem para cá e começa a conversar, e a gente brinca, e a gente sorri. Ontem, os pastores aí pregaram e tal, e depois ficou brincando um com o outro lá dentro da sala depois, e aquela alegria. Quase que eu até falei: não, a gente não vai embora, a gente não vai para casa. Porque eles estavam tudo tão animados da brincadeira, que nem parecia que de manhã ia ter culto, que tinha que voltar. O pessoal fica feliz. Por quê? Porque não é jugo, é salvação. É outra parte. Terceiro, provisão de Deus. Tem um dos nomes de Deus que é El Shaddai. Já ouviu falar? O Deus que amamenta. Traduzindo para hoje, o Deus que alimenta. A Deus, aquele Deus que não deixa você sem tudo que você precisa. Deus sempre tem uma provisão preparada para os seus queridos. O maior problema é que Deus trabalha com a provisão através dos princípios. Ele dá para os seus filhos, para os filhos dele. Então aqueles que estão dentro do princípio entram na casa, aqueles entram na casa, recebem. E nós estamos falando da necessidade da provisão, e Deus está falando: eu tenho. Esse aqui, do azeite para as luzes, só poderia ser usado se fosse previamente consagrado no tempo certo. Mas não existe nada que diga que se tivéssemos pouco, não deveríamos apresentar a Deus. Tinha que ser consagrado? Sim. Mas a quantidade não era o importante, era a consagração. Tem gente que está se avaliando como pouco. Deus não está te avaliando como pouco. Deus está te avaliando como consagrado, como alguém que tem parte, como alguém que tem intimidade. Se você não tem faculdade, não faz mal. Se você não estudou, não faz mal. Se você tem pouco dinheiro, não faz mal. O que acontecer desse tipo de coisa não é o problema. O problema é a fidelidade, é você estar dentro, é você querer. Foi isso que eles fizeram. Nós temos pouco azeite. O azeite é pouco, mas o que nós temos, nós vamos colocar nas lâmpadas, vamos acendê-las. Isso tocou o coração de Deus. Porque a palavra diz o quê? Se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Se Ele declarou essa palavra, quem é que pode desfazer? Então o teu pouco, olha, apóstolo, eu trabalho, eu estudo, mas quando no final do dia sobra uma hora, eu paro lá, ajoelho e oro. Sábado de manhã eu vou para a escola, e aí vou na feira depois do almoço, mas à noite quando tem culto, ou ONG, ou qualquer coisa, Santa Ceia, eu venho. Olha, eu tenho a casa de paz, vai acontecer no sábado à noite, porque nos outros dias eu não tenho tempo. Eu faço. É pouco, mas você está fazendo, então você está provocando o coração de Deus, para Ele dar a você tudo o que for necessário, a provisão que for preciso. É por isso que a Bíblia diz assim, abre a tua boca e eu Ele não fala assim: primeiro seja muito bom, segundo seja muito sábio, terceiro, não, seja fiel, abre a tua boca e eu encherei.
me ama em espírito e em verdade. Está feito. É tão simples que se torna complicado. As pessoas procurando, onde é que eu vou aprender? Tem alguém que vai me ensinar? Tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E ele fala assim, ao invés de gastar tanto tempo aprendendo, gasta realizando. Apóstolo, eu não sei se eu estou preparado para fazer uma casa de paz. Você sabe ler? Sei. Você já tem aí algum tempo de igreja, uns 6 meses? Tem. Você é obediente à sua liderança? Sou. Está pronto. Vamos fazer casa de paz. Não, eu tenho 5 faculdades, eu já li a Bíblia 16 vezes, eu sou desobediente à minha liderança. Meu irmão, vai brincar de outra coisa. Acha outra coisa para brincar. Porque se eu quero andar debaixo da provisão de Deus, eu tenho que andar dentro dos princípios de Deus. É isso que é diferente. E é isso que as pessoas não entendem. Eles acham que sabedoria, preparo, livro, bababá, isso faz alguém grande. Isso não faz ninguém grande espiritualmente. O que faz grande é a fidelidade. O que faz grande é seguir os preceitos de Deus, estar debaixo da palavra de Deus. Isso faz grande. Você vai descobrir que tem muita gente aí que já tem curso de teologia, que já tem isso e aquilo, e se desviou dos caminhos do Senhor. Aí você fala, não é possível, ele conheceu Deus, ele sabe o que é para fazer, sabe o que não é para fazer, sabe a hora de dormir, a hora de acordar, não é para trair, está fora? Tá. Por quê? Porque não é isso que faz você ser um grande homem de Deus. O que faz você ser um grande homem de Deus é a obediência. Estou debaixo da palavra de Deus, estou debaixo da orientação do líder que Deus me deu, estou dentro da vontade de Deus. Porque ainda que eu não saiba como, Deus vai pegar o líder e vai mandar eu fazer. Ah, mas se o líder errar, Deus acerta com ele, não com você. Ele é responsável. Quando você pegar um menor de idade dirigindo o carro do pai, quem vai preso? Por que o pai, se é o filho que está dirigindo? O pai é responsável. Por isso, quando Deus te dá um líder, Ele responsabiliza o líder e deixa você obedecendo Ele. Não te cobra pelas coisas erradas que você fizer, se for mandado por Ele. Mas quando Ele diz para você, para a direita, você vai para a esquerda, depois você diz, meu líder é chato, Ele fala assim, sai daí, ô sem vergonha, porque nem para obedecer você presta. É verdade. Então nós precisamos entender que a provisão de Deus é para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, né? Quando você entende isso, as coisas ficam fáceis. Eles precisaram tomar uma atitude de fé, pegar o pouco do azeite que tinham e acender as lâmpadas do templo. Às vezes a gente ouve testemunhos financeiros assim, né? Olha, eu não tinha nada, o dinheiro que eu tinha não pagava nem a conta de luz, eu peguei o dinheiro, fui lá e aí Deus multiplicou. Por quê? Porque ele entrou dentro de um preceito, dentro de uma palavra, dentro de uma ordem, praticamente uma lei. E aí ele passou e atravessou e ultrapassou. Deus precisa que você creia para que Ele possa manifestar os seus sinais. Lembre-se novamente, vou falar, quando Deus está na sua vida, a luz não se apaga, porque o azeite não se acaba. Repete comigo, quando Deus está na minha vida, a luz não se apaga, porque o azeite não se acaba. Amém? 4, multiplicação. João 12:35 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, né? Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. Multiplicação, anda pela luz, anda debaixo da orientação. Aí que você vê assim a manifestação, né? Estas coisas começam a vir da parte de Deus, como se já dissemos, somente após colocar em Deus em primeiro lugar, ou seja, acendendo a lâmpada, entregando um pouco do azeite aos cuidados do Senhor, é que puderam notar a multiplicação. O azeite na mão deles era pouco, o azeite na mão de Deus não acabava. Digo, o azeite na minha mão é pouco, mas quando eu entrego na mão de Deus, nunca acaba. Você consegue entender essa manifestação? Está com problema na sua casa? Está com problema com seu filho, com o marido, com a esposa, com o genro, com a nora? Está com problema com alguma outra coisa?
Pega e entrega na mão de Deus, coloca lá o seu sacrifício de oração, de jejum, mas entrega na mão de Deus, porque Ele vai multiplicar o pouco, vai mudar a história. A multiplicação não acontecerá enquanto o pouco do azeite estiver nas suas mãos. Somente quando você entregar a Deus é que acontecerá, né? Você tem que entregar. Será que você tem conseguido entregar a sua vida na mão de Deus? Você é o melhor? Não é fácil. A gente é mal acostumado. Nós somos mal acostumados. E isso dificulta. Quando você fala de entregar, você fica sempre pensando: eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. Entrega o seu coração. Não é meu, não vou dar para ninguém. Entrega o seu tempo. Aí depois eu faço o que sem tempo? Eu lembro de uma pessoa que falou assim: fica indo muito na igreja, depois você vai ver o que vai acontecer lá na frente, quando você não tiver mais nada, quando não sei o que. Amado, quem confia em Deus sabe que o que Ele entrega para Deus nunca diminui, sempre multiplica. Deus cuida, não tem isso. Agora tem gente que finge que vai para a igreja e aí quer a multiplicação, aí não multiplica. Tem gente que até vem na igreja, fica aí perdido pelos caminhos, pelos corredores, mas não servindo a Deus, não se dedicando a Deus, não se entregando a Deus, não se disponibilizando a Deus. Eles ficam por aí. É diferente. Estar dentro da igreja não é uma observação de quem tem intimidade com Deus, mas estar com Deus dentro do seu coração é. Por isso que a igreja serve como referência de orientação. A igreja não é a salvação, é a orientação. A igreja é a luz que te dá caminhos. A igreja é o local onde você se guarda para receber a promessa de Deus. Você vem aqui, a gente ministra a palavra, o pastor Fábio canta, você junto aí recebe a manifestação, há uma unção, tudo nisso. Ou seja, isso você não vai conseguir na sua casa, não vai, porque até o calor humano é importante, até o sentimento de um para o outro é importante. Quem recebeu um abraço aqui hoje durante o culto? O que você achou desse abraço? E por que você não abraçou a televisão em casa? Dava para ter abraçado um artista pelo menos, né? Em vez de abraçar esse irmão até suado, você podia ter abraçado um artista, escolheu o melhor lá, ia lá e dar um abraço. Unção, sensibilidade, intimidade, compartilhar, dividir, ter aquilo que você recebeu dando ao outro, jorrar. Quando nós entendemos isso, a gente entende que Deus está querendo trazer mais, muito mais. Mas isso só acontece quando você tem uma posição. Você já viu alguma árvore sair, ser plantada ali, ser plantada lá, ser plantada lá, ser plantada aqui? Ela acaba morrendo. Quando ela está bem plantada, e ela pode ser regada, e ela pode ser adubada se for necessário, é quando ela cresce e dá muito fruto. Quem não sabe aonde é a sua igreja, quem não reconhece aonde é a sua igreja, é aquelas pessoas que não conseguem estabelecer uma célula, que não conseguem salvar almas, que não conseguem trazer vidas para a igreja. Porque sai daqui, vai aqui, vai ali. Onde você é? Eu sou de todos, eu sou de Deus, sobe logo para o céu, irmão, não fica aqui embaixo esperando não. Se você é de Deus, está no lugar errado, sobe lá. Não é assim? Diz que o único lugar que não tem fila é para a morte. Quando o cara fala, vou escolher um para morrer aqui, todo mundo sai para trás e deixa o outro, né? Assim, dá um passo para trás. Mas eu creio que Deus é o meu pastor, que o Senhor pode tudo, porque eu faço isso. A grande verdade é que nós precisamos reconhecer: Deus me colocou neste local para que eu seja uma ferramenta poderosa. Poderosa. Tem gente que canta, mas tem gente que canta com prazer, com amor, sabe? Se colocar ele de manhã ele canta, se colocar de noite ele canta, se colocar de tarde ele canta, se colocar sozinho lá, você vai cantar hoje só você, o pastor, e vai ficar 2 pessoas te ouvindo. Ele fala, tudo bem, vamos embora, não tem problema. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que nosso futuro é Deus, não é o glamour. O glamour fica lá para o pessoal da TV, para a gente fica o céu. Você quer realmente chegar no céu com os galardões de Deus, como alguém muito especial, guardado, protegido, abençoado, para uma tremenda e gloriosa realização. E aí é outra coisa. Aí você vai querer, peraí, eu quero tudo isso. O que será que Deus está...
querendo que eu faça? Qual é a minha parte? Ei, pastor, precisa de mim? Eu estou à disposição. Precisa, irmão? Vai lá no velório. Eu vou nada. Já viu isso? Eu lembro quando eu me converti. Se converti não, quando eu me estabeleci como pastor, né? Para mim foi quase uma conversão, né? E de repente eu fui para dirigir uma igreja. Eu tinha 2 anos e 3 meses mais ou menos de convertido. Com 8 meses eu fui diácono. Com 1 ano e 3 meses, 4 meses, me levantava evangelista. E com 2 anos e um pouquinho eu estava dirigindo uma igreja. E de repente a bispa falou uma bobagem. Ela falou assim: mas para ser pastor, o cara tem que pelo menos fazer um casamento e um velório. Eu falei: sai de mim, inimigo, sai de mim, isso daí não tem nada a ver, né? Mas logo na semana seguinte, uma pessoa, um jovem, quis casar. Não era da nossa igreja, mas ele foi lá com tanto carinho, falou: eu queria casar e tal, e papapá, apresentou a moça e tudo, falou: olha, eu sou evangélico já, é que eu gostei muito da sua igreja e tal, falei também lá com o seu bispo, ele falou assim, que não haveria problema nenhum. Eu falei: legal, tá bom, tal. Aí depois que eu aceitei tudo, ele falou assim: bom, você sabe quem é meu pai, né? Aí o pai dele era um dos caras grandes aí da Assembleia de Deus. Aí ele falou: meu tio é o seu bispo, meu outro tio é não sei quem. Só era pastor, irmão. Não tinha ninguém que não fosse pastor na família. Ele era pastor, líder de jovens. Eu falei: o que ele está fazendo aqui? Com todo esse pessoal, porque eles não fazem o casamento. Aí a bispa falou: Deus está querendo carimbar o seu passaporte, querendo dizer que você vai ser homem de Deus. No dia que eu fui fazer o casamento, as pernas tremiam, a boca secou, aquele monte de gente. No final fez uma fila de pastores para falar comigo e falou: olha, graças a Deus você saiu bem. Eu falei: graças a Deus, né? Saí de lá, falei para ela: bom, pelo acabou, né? Não joga mais maldição nenhuma. Ela falou: não, falta o velório. Eu falei: não, está amarrado. Aí passa aquele período, nem um mês depois, sei lá, daqui a pouco um irmão, eu estava na reunião de pastores lá da igreja 7, aí um irmão me procurando, foi lá na minha casa. Quando eu cheguei em casa, ele falou que precisava muito falar comigo, e aí mandou ligar no telefone. Eu ligo no telefone, ele fala de uma morte que tinha acontecido lá na família dele, mas uma morte daquelas mortes complicadas, que a mulher, acho que teve problema com o marido, e aí o marido foi lá para matar a mulher estava grávida, ele atirou nela, e aí a mulher morreu, e aí o vizinho veio querer entrar no meio para acalmar a situação, e ele também atirou no vizinho, o vizinho também morreu, e aí a mãe dele teve um infarto fulminante e morreu também. Você pensa que é brincadeira? Foi sério, não é, mãe? 4 mortes. E aí eu falei para ele assim: eu vou, né? Mas eu não sabia disso, eu pensei que era uma pessoa. E aí eu fui lá: se é para ir, eu vou. Aí eu pedi um pastor que era nosso amigo, o pastor Antônio: você me ajuda? Ele falou: eu te falo como é que é, né? Então, aí eu cheguei à noite, aquele monte de gente, polícia para todo lado. Eu falei: nossa, o cara devia ser importante, né? Todo esse monte de polícia aqui, aquele monte de coisa. Eu não sabia que estava todo mundo, né, procurando o camarada, e o camarada dizendo que ia voltar, que não ia voltar. Amado, aquela hora, a minha maior vontade foi de ir embora, de falar: olha, o pastor está vindo aí daqui a pouco, dá licença, estou passando, só vim para avisar vocês que ele está vindo aí. Amado, você começa a entrar num receio, numa dúvida. Eu falei: e agora, o que eu vou falar? O que você fala numa situação dessa? Alguém vai para o céu? Só a criança que estava na barriga da mãe, que não sabia de nada. O resto era uma família não convertida, com problemas. Pelo jeito a família andava armada, porque todo mundo matou, aquela coisa. E aí eu falei: eu vou começar, depois eu vejo. Imagina aquele monte de caixão. Comecei: olha, Deus e Deus e Deus e Deus e Jesus e Deus. Até cantar o hino da harpa eu cantei. Olha o desespero que eu cheguei. Não tinha pastor Fábio naquela época. Cantei da harpa, abri o livrinho lá. Se tu minha alma a Deus suplica, né? Porque eu falei: o que eu vou falar aqui? Aí eu li o Salmo 23.
falei, agora tem que falar alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, o Espírito Santo fez realmente aquela situação. Abre a tua boca e eu a encherei. E eu falei, eles já foram. Eles já foram. Eles não voltam mais. Mas e vocês? E vocês que estão aqui, o que vai acontecer? E aí, eu falei, não dá para pregar para eles que já morreram. Não dá para salvar eles também, porque pelo jeito o negócio foi ruim. Eu vou ter que mexer com o povo que está vivo ainda. E aí comecei a pregar para eles, pregar. E no dia seguinte, quantas pessoas tinham no culto? No velório eu fiz o apelo. 8 pessoas aceitaram Jesus. Olha, ela que sabe mais que eu. 8 pessoas aceitaram Jesus no velório. E depois do culto, no dia seguinte, né? Terça-feira, né? Foi mais um monte de gente lá. Aí você fala assim, você sabe por que Deus te plantou no lugar? Ou você vai ficar que nem pipoca, esquentou, pulou. Está lá, está aqui, está aqui, está lá, está lá, está aqui, está aqui. Nunca vai ser nada. Porque para ser alguma coisa, você precisa se disponibilizar. E isso é importante, quando a gente olha para cá e fala assim, Deus pode multiplicar? Pode multiplicar a palavra, pode multiplicar o dinheiro, pode multiplicar a autoridade, pode multiplicar a família, Deus pode tudo. Mas será que a gente está preparado para receber o tudo de Deus? Fala para o irmão do lado aí, está preparado para receber o tudo de Deus? Porque Ele tem o tudo, mas e você? Eu sei que eu sou meio santo, meio isso. Meu irmão, mostra quem você é, fazendo o que Deus mandou você fazer. Se Ele te plantou numa igreja, seja realmente o alicerce, seja realmente uma ferramenta poderosa da parte de Deus. Não tenha receio, deixa Deus ser Deus. O melhor de Deus está por vir. E nós muitas vezes ficamos assim, mas aonde? Abre os olhos e deixa Ele fazer. Aí a multiplicação vem, Ele te dá o melhor. E quinto e último, milagre. Diga milagre. Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A disposição em defender a casa de Deus provocou a manifestação do milagre vindo de Deus. Vencer os inimigos que eram mais fortes e preparados. Nós sabemos, né, que muitas vezes a gente não tem coragem de entrar em certas brigas, mas Deus nos dá vitória. Fala para a pessoa do lado, Deus te dá vitória. Você precisa acreditar no milagre. Muitos têm preferido ficar de boca calada para não perder os amigos do mundo, e às vezes até crentes. Sabe aqueles amigos crentes que mais é melhor eles ir embora e você ficar segurando eles? Um dia aí eu vi uma pregação e o pastor falava isso: se tem gente saindo de perto de você, não fique tentando trazer de volta, espera, faz a oração, Senhor, se a bênção volta, se não é, sai fora. Tem amigo que a gente fica mantendo perto e ele fica só nos tirando da presença, da posição, e você está toda hora dizendo, nossa, mas ele precisa tanto de Jesus, né? Ele precisa, mas ele não quer, e ele vai roubar você da presença de Deus. Não, apóstolo, eu vim para salvar os que estavam perdidos. Corre para a cruz que eu vou te pregar lá. Você tem que ter sabedoria. Tem hora de falar, tem hora de calar. Tem hora de falar, tem hora de orar. Orar. Se você não consegue mudar ele, e ele está conseguindo mudar você, é sinal que ele está mais cheio do imundo do que você está cheio de Deus. E aí? Se você está pouco cheio de Deus e ele está muito cheio do mundo, ele vai convencer você e você vai se descaracterizar, vai sair fora. Eu canso de ver isso. Mas meu amigo falou, se eu não for na festa eu não sou mais amigo dele. E por que você não fala para ele? Se você não for na igreja, eu também não sou mais seu amigo. Apóstolo, ele não vai, e você tontão vai. Então, pensa um pouco. Ele diz que a sua amizade não vale uma festa, não vale um culto, e você aceita ele como seu amigo. Eita, a gente arruma cada amigo na vida, né? Eu estou falando porque eu lembro da minha época, quando eu estava me convertendo, e o pessoal, não tem bebida mais? Não. Então eu não vou nessa festa aí sem bebida. Você vai na festa por mim ou vai pela bebida?
Não, eu vou por você, mas com a bebida, né? Então vai pela bebida. Então pensa um pouco, amado. Quantas pessoas estão tirando a sua certeza de fé, a sua posição de intimidade com Deus, por porcaria. Por porcaria. Quem te ama dentro da igreja. Quem te ama conhece que você é uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa fiel, uma pessoa justa, e você vai mostrar para ele que vai continuar assim. Vai continuar assim. É algo que tem que estar em você. Nós somos comissionados por Jesus para fazer luz, para ser luz para os perdidos. Diga, eu sou comissionado para ser luz para os perdidos. Mas se você é igual ao mundo, o que acontece? É trevas. Peraí, então não sou isso não. Apesar do confronto, nós não dissemos que os judeus seriam derrotados, porque há uma promessa sobre o povo de Deus. Eles tiveram um confronto feio. Imagina, o cara vai lá, vai matar o porco, o outro tem que falar assim, não vai matar, não vai, então mato você. Mas não vai matar, não vai fazer isso. Naquela época era normal a guerra, vamos dizer assim, fisicamente. Mas hoje nós não precisamos entrar fisicamente, mas nós precisamos orar. Nós precisamos declarar, decretar, determinar. Senão daqui a pouco, irmão, a gente perde a salvação. E o mundo jaz no maligno. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Fala para o irmão do lado, quanto você está disposto a crer? Quando a gente faz um trabalho que nem fez o de ontem, quando começou a história do trabalho, 5, 6 se inscreveram. Uma semana antes do trabalho, 140, 150 pessoas estavam inscritas. Na última hora, a pastora Sheila começou a cutucar o pessoal. Aí o pessoal se inscreveu, chegou a 400 e pouquinho lá. E aí você fala assim, esse povo, se é uma festa, eles às vezes se inscrevem 1 mês antes, 2 meses antes. Nós precisamos entender, a nossa festa é no céu. E um convite desse não se perde. Não se perde, por quê? Porque nós vamos ser cheios da presença de Deus. Nós vamos receber os milagres de Deus. Nós vamos receber, você vai ver, escreve o que eu estou falando. Aquilo que aconteceu ontem vai repercutir na tua vida para os próximos meses. Eu não estou falando isso como empolgação, não. Eu estou falando que onde Deus está, o meu mal tem que sair. Onde o Espírito de Deus se manifesta, a glória de Deus se estabelece. Quando o Espírito de Deus se manifesta, a glória dele começa a fazer parte da nossa vida, da nossa estrutura. Por isso que eu fiz questão de chamar aqui de novo, falar, pessoal, vocês receberam, tem que continuar recebendo diariamente, porque essa fonte não se acaba. Essa fonte não acaba. O Espírito de Deus não para, não termina, não volta atrás. Ele não volta. Ele não se acaba. Se você quiser uma nova porção, todo dia Ele vai te dar. Todo dia Ele vai manifestar. Todo dia Ele vai te estabelecer. E nós precisamos dar essa liberdade para o Espírito Santo. Porta aberta para o céu, porta fechada para o mundo. Porque Ele vai derramar sobre você aquilo que você nem imagina. Você tem que se posicionar, é lógico, né? João 8,12 fala assim, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vai ter o quê? Ele não fala a luz do dia, a luz da semana, a luz numa situação. Vida. Sua vida será iluminada. Se você segue a Jesus, você não vai ter mais obstáculos na vida. Você vai ter uma mudança para você, né? Quando nós entendemos isso, nós ficamos, espera aí, não pode acabar o azeite, porque o azeite é luz. E o azeite só vem com a presença de quem? Deus. Se eu tenho intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se eu tenho intimidade com Deus, o azeite continua jorrando. E aí aquela frase que eu falei agora há pouco para você, quando Deus está na sua vida, a luz não se apaga, porque o azeite não se acaba. A luz é mantida pelo azeite. E se eu quero o azeite, eu preciso de Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho o azeite, a luz não se apaga. Você vai ter todo dia a condição de vencer.
Todo dia condição de vencer. Todo dia condição de vencer. O milagre de Deus será diário na sua vida. A manifestação de Deus será diária na sua vida. O milagre de Deus será diário. O Hanukkah ficou marcado como a festa da dedicação, a festa da reconsagração. Desde aquele dia até hoje em Israel, eles fazem essa festa. Lembrando, você entra lá na cidade velha, eles enchem de luz por tudo, porque eles acreditam que a luz foi acesa novamente, e que aquela luz não pode se apagar nunca, e que a presença de Deus é que faz o azeite multiplicar, e a luz não pode apagar. Isso entra no nosso coração, e a gente tem que ter o quê? A certeza da renovação da presença de Deus, todo dia. Diga, todo dia eu vou dar liberdade para Deus me usar, aonde quer que eu esteja. Amém? Tem gente que pensa que a gente olha, eu só sei segurar o copo, vou ficar aqui segurando o copo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quantas coisas? Todas. Então, se você orar, vai haver milagres. Se você de repente for lá e colocar a mão sobre alguém, ele vai receber o Espírito Santo. Se você tiver aí a condição de orar pela porta de emprego, a porta de emprego vai se abrir. O que você fizer, vai acontecer. Vai trazer a manifestação. Eu preciso entender isso na minha vida. Para quê? Para que as pessoas recebam. Eu não sou uma torneira fechada, eu sou uma torneira aberta. Torneira aberta jorra a água, jorra. E eu preciso ser uma torneira aberta. O Espírito de Deus está chamando você para ser uma torneira aberta, para estar sempre preparado. O azeite não vai faltar, porque você tem intimidade com Deus. Por isso essa luz vai ficar acesa sempre. As pessoas podem estar perdidas, mas quando olharem para você vão dizer, ali tem uma luz. Ali tem uma luz. Ele vai me dirigir, Ele vai me levar, porque Ele brilha sem cessar. Há uma unção sobre a vida dele. Amém, amado? Diga, eu creio que esse azeite está jorrando na minha vida, por isso a luz nunca vai se apagar. Farei milagres, provisão, eu terei o melhor e viverei o melhor, em nome de Jesus. Fica de pé, querido.